bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 39 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Esta edição do projeto é patrocinada pela CEMIG, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Aqui no canal do Sempre um Papo no YouTube, são mais de 1000 programas gravados com escritores do Brasil, de Minas Gerais e do mundo. E eu te convido a se inscrever aqui no canal e compartilhar também seu programa preferido com seus amigos e com familiares. Nas nossas redes sociais, @Sempre um Papo, está toda a nossa programação e no site sempreumpapo.com.br você fica por dentro da agenda dos nossos encontros presenciais e online, como este que hoje a gente tem a alegria de receber a Graça Sete. Bem-vinda, Graça, é uma alegria para a gente ter você aqui no Sempre um Papo. A gente que já aqui nos bastidores começou a contar que você já conhece o Afonso Borges, gestor aqui do nosso projeto, e é amiga do projeto, amiga do Sempre um Papo há muitos anos, né, Graça? Verdade. Bem-vinda, Graça. Olha, antes da gente começar a nossa conversa, eu quero te convidar, e a quem está nos vendo, para assistir ao vídeo institucional da CEMIG, que é a nossa patrocinadora. A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Agora sim a gente volta para iniciar a nossa conversa com a Graça Sete. Hoje é a nossa convidada para falar sobre o tema A Literatura nos Livros Didáticos para o Ensino Médio, que é uma área que a Graça tem uma grande experiência. Eu vou ler aqui um pouquinho da biografia da Graça para a gente iniciar o nosso papo com ela. A Graça Sete nasceu em Guanhães, em Minas Gerais. É graduada em Letras, Português e Francês pela Faculdade de Ciências Humanas da PUC Minas e licenciada em Letras em Português na Faculdade de Educação da UFMG. Foi professora de Língua Portuguesa e Redação em várias escolas públicas e privadas de Belo Horizonte, assessora de ensino e coautora de projetos didáticos para algumas das mais importantes editoras e sistemas de ensino brasileiro, como Pitágoras, Croton, Somos Educação, FTD, Excepcione Ática, Formato Lê, Leia, Brasil-Portugal, Santilana, Moderna e SM. Publicou vários livros didáticos e paradidáticos voltados para a língua portuguesa e literatura, todos aprovados pelo PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, desde 1999. Com a obra Transversais do Mundo, Leituras de um Tempo, Graça ganhou o Prêmio Jabuti na categoria Paradidático em 2000. Atualmente é autora e colaboradora da editora Brasil SP com o projeto Português Interação, Linguagens e Cultura, dirigido ao ensino médio. Tem poemas publicados e uma novela em coautoria com Antônio Barreto, publicado pela editora José Olímpio. Bem-vinda, Graça. Muito obrigada. Eu aqui estou muito feliz de estar aqui para conversar com vocês. A gente estava falando aqui da sua trajetória com o Afonso Borges, né, de conhecer esse projeto há muitos anos, né, que está aí há 39 anos. Pois é, eu estive no primeiro Sempre um Papo, em que ele recebeu o escritor Oswaldo França Júnior. Já se vão
vários anos, 39, né? 39 anos. É muito tempo. Eu acompanho a trajetória dele, já fui há vários tempos no papo, estou sempre acompanhando, acompanho no YouTube. É uma jornada belíssima, é uma trajetória maravilhosa, trazer a literatura para perto dos leitores. E os autores, né? Porque é muito importante o contato do leitor com os autores, é muito legal isso. É. Ô, Graça, vamos voltar lá para a sua trajetória, começando lá no início, na sua infância, na sua adolescência, né? No seu ensino médio. Quais as melhores memórias que você traz desse período e desses livros que você teve a oportunidade de estudar? E desses professores também que te acompanharam? Principalmente de literatura e língua portuguesa. Pois é, eu sou uma criança que tem problema de. Eu fui uma criança que teve problema de visão desde muito novinha. Então, era aquela menina que ninguém queria no time, aquela menina que não via a bola passava e eu ficava perdida. Então, eu busquei refúgio nos livros. E eu sou filha de professora. E a literatura me salvou. É realmente, como diz o Marcelo Xavier no título do livro dele, livros são asas de papel, realmente faz a gente voar. Então, isso me constituiu. E quem eu sou hoje é muito o que eu li. O que eu li e o que eu leio me constitui. E, em função disso, eu saí de Guanhães para fazer jornalismo aqui em Belo Horizonte. Iniciei jornalismo e eu queria trabalhar, ganhar dinheiro, e comecei a dar aula numa escola estadual, lá no Barreiro. E, de repente, eu falei, é disso que eu gosto, é isso que eu quero fazer na minha vida. E aí eu até tranquei a matrícula no jornalismo, mas nunca mais voltei. Aí, já sendo professora, eu fui fazer letras. E então, eu tinha 19 anos, né? Então, eu era muito menina, os alunos tinham de 13 a 16, eu nem era muito mais velha que os garotos. Mas eu sempre gostei de adolescentes, sempre gostei de levar livro. Então, se eu deixei algum legado para os meus alunos, foi o amor à leitura. Sempre abraçado com os livros, sempre levando livro, comprava livro para levar para eles. Não havia programas, né, governamentais, programas de Estado para livro didático nem literatura. Então, a gente fazia um grande esforço para dar aula, e quem me ensinou a dar aula, mais que a faculdade, foram os livros didáticos, da professora Magda Soares. A Magda para mim, assim, uma luz. Magda é uma pessoa que mudou o ensino da língua portuguesa, que hoje é uma língua brasileira, né? Hoje nós já falamos a nossa língua brasileira. A Magda mudou a concepção de livro didático. Ela trouxe para o livro didático a literatura contemporânea, ela trouxe os quadrinhos, as histórias em quadrinhos, os cartoons, os textos jornalísticos. Então, a Magda me ensinou a ser professora. Há uma outra autora aqui de Minas Gerais, Antonieta Cunha, também me influenciou bastante. A Antonieta trouxe para o livro didático a linguagem oral, a discussão da oralidade. Ela fez um livro com o professor Orlando Bianchini. Minas tem muita tradição de autores de livros didáticos. Tem Antonieta e o Bianchini, o professor Milton do Nascimento, e até fora da minha área, a professora Beatriz Alvarenga e o professor Antônio Máximo. Viajando pelo Brasil, eu já viajei muito pelo Brasil para conversar com professores, para divulgar as obras de livro didático. Quando a gente fala que é mineiro, que nós somos mineiras, mineiros, as portas se abrem. E, realmente, quem abre a porta para a gente é a Magda, a Antonieta e a professora Beatriz Alvarenga. Alguns professores e diretores de escola do Brasil inteiro falaram que a professora Beatriz, ela era uma superstar. Ela era recebida nos auditórios com todo mundo em pé,
porque ela mudou a concepção do ensino de física no Brasil, assim como a Magda mudou a concepção de ensino de língua portuguesa no Brasil também. Então, essas pessoas foram muito, assim, inspiradoras para mim. Quando eu vi o livro da Magda, eu ficava encantada. Eu, já professora, eu li o livro todo, antes de começar o período escolar. E eu amava aquilo. Eu falava, eu quero trabalhar com a Magda. Já dava para planejar a aula só de ler o livro dela, né? Eu Com trabalhava no livro dela, era meu guia, a gente adotava o livro didático. Não havia esse programa governamental de distribuição de livros. Era muito... isso que eu quero te pedir para falar um pouco sobre como era antes de existir o programa e qual que é a importância desse programa para as escolas, para o ensino médio atualmente. Pois é, os alunos tinham que comprar livro didático. E eu trabalhava na região do Barreiro. Eu trabalhava numa escola... Aí a gente está falando do Programa Nacional do Livro Didático, que é oferecido pelo governo atualmente, né? As escolas públicas recebem os livros didáticos pré-aprovados, né, por uma linha editorial, né? Antes de serem... analistas, professores das universidades do Brasil. Na verdade, eu iniciei na década de 70. E quando eu iniciei, não havia programa de livro didático. Mas já havia os livros da Magda, que circulavam no Brasil inteiro, e nós, a escola em que eu trabalhava, adotava esse livro. A adoção pelo professor sempre existiu. As editoras levam os livros, apresentam, aí a gente reúne os professores, analisa, vê qual que é a linha da escola, a gente considera a realidade do nosso aluno, a realidade da escola e adotava o livro. Então, o primeiro livro didático que eu levei para a sala de aula foi o livro da professora Magda Soares. E esse livro me encantava muito. Então, isso me fazia ser feliz dando aula. E os alunos gostavam também. Como eu disse no início, já trazia as histórias em quadrinhos, já trazia as charges, os cartoons. Os alunos se identificavam com o livro também. A curadoria de texto da Magda, maravilhosa. Só texto legal. Os alunos de escola pública, talvez o primeiro contato que eles têm com livros literários é por meio dos livros didáticos. O livro didático, ele é a porta de entrada da literatura nas escolas e na vida dos meninos, dos adolescentes, dos estudantes. Então, não há um estudante no Brasil, por exemplo, que tenha passado por escola que não conheça Carlos Drummond de Andrade. O Drummond é o autor mais conhecido e mais popular do Brasil. Eu imagino que não tem um brasileiro que passou pela escola que não saiba dele. Esse autor, né, de vocês, né, você como autora também de livro didático, tem esse papel também de levar esses grandes autores, tanto os clássicos como os contemporâneos, para a sala de aula, para eles conhecerem, né? Esse é o nosso papel. E a centralidade de um livro de ensino médio, no caso, o que eu estou escrevendo agora, o que eu escrevi está em avaliação no MEC, a centralidade é a literatura. E nós, como eu estava dizendo, não havia programa de governo. Então, era uma luta para o livro chegar na sala de aula. Então, alguns alunos, a família se esforçava, comprava, era um esforço, né, da família. Às vezes, a escola, com alguma verba, comprava alguns volumes e a gente levava para a sala. Os meninos sentavam de 2 em 2, de 3 em 3. E a escola em que eu trabalhava era uma escola que considerava muito a vida dos alunos, considerava muito os alunos. Então, o aluno, mesmo sem livro, ele entrava e nós criávamos uma situação para que ele tivesse acesso ao livro. Agora, havia escolas que chegavam em determinado momento, proibia o estudante de entrar se ele não estivesse com o livro. E isso era dramático. Às vezes o aluno, aí nós nessa escola, chama Celso Machado, lá no Barreiro, nós tínhamos a consciência que o aluno tinha direito à escola, tinha direito de ter acesso ao material didático.
Então, a gente se virava para resolver essa questão. A política do livro didático, a história do livro didático no Brasil, ela, de alguma forma, conta a história do Brasil. O primeiro material didático que existiu aqui na colônia foram os poemas e as peças teatrais do Anchieta, né, que tentavam colonizar, que estavam num processo de colonização, a difusão dos valores do colonizador, da religião do colonizador. Então, esse é considerado o primeiro material didático do Brasil. Só no século XIX, quando foi permitida a impressão de livros no Brasil, legalmente, é que se começaram a produção dos primeiros livros didáticos. Mas a escola era muito elitista, quer dizer, o filho do trabalhador não chegava à escola, o filho do povo estava fora da escola. Então, a elite estudava, a elite tinha acesso a escolas, inclusive escolas públicas, como Pedro II, no Rio de Janeiro. Os autores didáticos eram professores de Pedro II, e até o escritor Manuel Antônio de Almeida, do Memórias do Sargento de Milícias, ele foi autor de livro didático. O Vargas teve, no governo Vargas, em 1929, houve o primeiro momento de atenção ao livro didático e ao processo de alfabetização no país. Foi um primeiro movimento bastante tímido. Na verdade, a valorização e a universalização da escola, do ensino básico, aconteceu depois do processo de democratização, a partir da Constituição. Naquele momento, houve um fomento à produção de livro didático. Na década de 70 anterior, houve também uma certa valorização da escola, era formar operário para trabalhar na fábrica. Eu, por exemplo, trabalhava na região do Barreiro, numa escola, em que estudavam filhos dos operários da Manesma, da Fiat. E essas crianças, os pais tinham um objetivo muito claro, que as crianças fariam o ensino das séries do Fundamental 2 e, na sequência, iriam para o Cefet, ou então para o SESI, para se formar, para trabalhar na indústria. Então, os meus primeiros alunos são filhos de operários. E essa experiência foi muito rica para mim. E a convivência numa escola de periferia, num bairro, assim, nos bairros, por exemplo, na região do Barreiro, os pais participavam da escola. Os pais iam, havia reuniões, eles acompanhavam as obras que a gente indicava para leitura. Eu tive, por exemplo, um sério problema com o livro Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, que uns pais não gostaram da adoção e me interpelaram, e eu sofri uma certa pressão. Mas eu sempre fui muito apaixonada. Eu levava livro do Vander Piroli, eu levava aquela coleção Para Gostar de Ler. Então, você foi responsável pela formação de muitos leitores também, né? Foi. Se a gente for pensar. Vagalume, o gênero mais amado na escola é a crônica. Sim. Os professores, né, nossos professores, a gente adora as crônicas, porque elas tratam do cotidiano. E o Brasil é um país que tem a crônica como um gênero muito fundamental. Tanto que seu livro, O Transversais do Mundo, que traz crônicas, né, do Antônio Barreto, que por acaso é seu esposo, foi vencedor do prêmio Jabuti, né, em paradidático. Olha o jabutizinho aqui, ó. Ai, que lindo! Parabéns, ele. Né? O jabuti é muito importante, ainda mais nessa área de livro didático, né, de paradidático. Foi essa minha entrada no livro didático. Na verdade, era um momento que a escola estava se universalizando. Eu já trabalhava na rede municipal aqui de Belo Horizonte, num curso de EJA aqui na Carangola. Quer dizer, esse momento do livro didático é a década
de 90, final de 90. Então, foi o surgimento do curso de EJA, a universalização da escola, a criação de muitas escolas aqui em Belo Horizonte, que, por sinal, têm nomes, muitas têm nomes de escritores, Escola Carlos Drummond de Andrade, Escola Murilo Rubião, Escola Laíde Lisboa de Oliveira, Escola Vinícius de Moraes. Então, foi um momento muito importante. Foi o governo do Patrus Ananias. Foi um momento muito rico para a rede municipal. E agora vamos falar da entrada do Programa Nacional do Livro Didático, quando ele chega nas escolas, possibilitando os alunos da rede pública todo receber, né, gratuitamente esses livros adotados e, de certa forma, cria até uma unidade entre as escolas também, né, de todo mundo seguir o mesmo livro, ou como é que funciona atualmente? Pois eu vou te contar. Eu entrei no livro didático através de um paradidático. O Barreto era cronista do Estado de Minas. Eu sempre fazendo material didático para complementar o livro didático, porque o livro didático ele é uma ferramenta, mas ele não resolve tudo. Então, o livro didático ele é uma ferramenta importante, ele sistematiza os conhecimentos, mas o professor, de modo geral, leva o dia a dia, o que está acontecendo, complementando o livro didático. Num momento como esse, por exemplo, certamente os professores de português, de história, de arte, estão levando para a sala de aula o filme, essa minissérie Adolescência, certamente estão levando. Certamente estão levando o filme Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui, certamente estão levando. Então, o livro didático ele tem esse papel de sistematizar e de abrir uma janela para falar com o professor: você é coautor dessa obra. A obra didática, ela só é obra didática na sala de aula, na mão do professor, com os alunos. Assim como o livro só é livro na mão do leitor, fora disso é papel. Então, eu iniciei nessa caminhada fazendo esse livro, Transversais do Mundo, Leituras de um Tempo. E nós trabalhamos na transversalidade, veja, questão ambiental, questão de identidade, de lugar no mundo, questão de pertencimento, várias questões de cidadania. Então, somos 4 coautores. O Antônio Barreto, que é autor das crônicas, que trabalha também na produção de livros didáticos, a professora Mariângela Paulino, que é professora doutora da PUC, a professora Rosário Starling e eu. 4 pessoas. A obra didática, de modo geral, ela é uma obra coletiva. Ninguém dá conta sozinho. E porque um ensina o outro, um aprende com o outro. Assim como o aluno aprende com o professor, aprende com os colegas, a gente, como autor, também um aprende com o outro. Fora que a cadeia para a produção de um livro didático ela é imensa. Tem editores, tem ilustradores, mas eu tenho a impressão que mais de 60 pessoas se envolvem na produção de um livro. Então, eu não posso falar, esse livro é meu. Esse livro é de todo mundo. E, quando ele está na escola, é a professora que é a coautora dele, que é ela que vai dar sentido para ele. Então, através dessa obra que ganhou o Jabuti, nós fomos convidadas pela editora Formato, aqui de Belo Horizonte, para fazer um livro didático. Aí, nesse momento, éramos ainda o mesmo grupo. A Mariângela Paulino, a Rosário Starling, o Barreto e eu. E nós fizemos uma obra para séries iniciais, do ensino fundamental 2, quinta, sexta, sétima e 8ª série, do ensino fundamental. E o nosso livro chamava Para Ler o Mundo. Aí fica claro a influência de Paulo Freire na nossa vida, né, de professoras que acreditam que a saída para esse país é a educação. E a literatura tem um lugar assim privilegiado nisso. A literatura humaniza, sensibiliza, a literatura é tudo. E qualquer jovem, qualquer criança gosta de literatura, se a gente consegue levar o texto certo, na hora certa. Se a gente que é professor
mostra que ama aquilo, que aquilo é fundamental na nossa vida. Eu conheci uma professora maravilhosa. Ela levava livros num carrinho de compra de supermercado e parava o carrinho na porta da sala dela. E os livros ficavam ali, os alunos iam lá, pegavam os livros, eles mesmos assinavam lá na ficha de empréstimo, eles devolviam. Quer dizer, cada professora com quem eu trabalhei me ensinou isso. Essa professora, quando eu vi ela levando aquele carrinho, eu me emocionava. Eu falava, gente, é isso que é ser professor. E uma coisa que eu tive muita sorte é que eu sempre trabalhei em equipe. Sempre trabalhei junto com professores de história, de arte, porque o livro didático, no fundo, ele é transversal. Quer dizer, quando você lê um texto literário, você aciona conhecimento de todas as áreas. É muito fundamental, isso é muito legal. Então, nós fizemos o primeiro livro para ler o mundo, na formato, e fomos aprovados no PNLD. É um dos primeiros PNLD. Que, nesse final da década de 90, ele era avaliado pelos professores das universidades do Brasil e ele era distribuído gratuitamente nas escolas. O processo chamado adoção de livro se dá... os livros chegam à escola, todas as editoras enviam, os professores normalmente fazem uma reunião, escolhem um livro, justificam lá porque vão escolher, e essa escolha ela é feita no site do MEC. É um processo muito sério, desde o processo de avaliação até o processo de adoção. Então, e esses livros chegam a todos os lugares do Brasil. Numa escola, numa aldeia indígena. Então, as escolas têm essa liberdade de escolher junto com os professores e o governo envia esses livros já pré-aprovados, né, dessa lista. Esses livros, a editora só imprime pós aprovação. Por exemplo, nós estamos com a obra em avaliação no MEC e o resultado sai dia 30. E essa obra só será impressa no momento que for publicado o resultado. É tudo muito transparente, sabe? A gente acompanha quantos livros foram comprados, por quanto o livro foi comprado. Esses livros, como são vendidos em alta escala, eles são... o governo paga R$ 7 por livro, R$ 10. Um livro que numa livraria custaria 280, eu acho que o preço de um livro aí do mercado é R$ 280, um livro didático de ensino médio. Então, é um programa muito fundamental, é muito sério e nós levamos muito a sério. E o Afonso pediu para te perguntar, o que você pensa sobre os atrasos dos pagamentos da compra dos livros pelo governo federal? Bom, neste momento, houve atrasos, mas neste momento... por exemplo, porque o programa ele se renova a cada 3 anos. A gente atualiza os livros, até porque os textos jornalísticos, esses caducam muito rapidamente. Então, a gente acaba sempre fazendo uma reformulação na obra. Esse último PNLD foi pago em dia, PNLD de livro didático. A questão dos literários, eu não acompanho muito, porque o PNLD literário também é fundamental, porque ele complementa o PNLD de livro didático. Que é o PNLL, né? Que é o Plano do Livro e da Leitura, né? O Plano de Livro e Leitura, exatamente. Agora, o pagamento desses livros literários, eu não tenho conhecimento, mas nós... temos recebido. Houve momentos realmente de atraso, a gente fica bravo, até porque o livro didático é um trabalho de risco. A gente não recebe nada enquanto está produzindo, nem adiantamento de direito autoral. Na década de 90... Geralmente é quanto tempo para fazer um livro, para ele ficar pronto, hein? O processo de autoria, conosco aqui, ele
é a gestação de uma criança, 9 meses. Às vezes a gente tem problemas, há várias questões envolvidas, questão de direito autoral, às vezes a gente está com a unidade pronta, tudo certo, aí de repente não consegue a sessão de direito autoral, ou às vezes a editora acha a sessão, o preço muito caro, né? E não tem preço, uma obra literária não tem preço, a editora é um negócio dela, a gente que é autora, a gente quer o texto. Né? Então, mas aí a gente tem que refazer, tem muito retrabalho. Essa coleção que está sendo avaliada agora, nós iniciamos em novembro de 2024 e trabalhamos sem Ano Novo, sem Natal, sem nada, até novembro. Não, nós iniciamos em novembro de 23 e encerramos em novembro de 24. Um ano de trabalho. E é um trabalho de risco. Até porque não tem livro impresso. Nós só teremos o livro impresso e receberemos os direitos autorais se for aprovado. Caso contrário, o livro não é impresso. Mas o prazer de fazer é grande. Outro ponto que você tocou aí em sua fala é o valor do livro, né? Por que os livros são tão caros? Bom, na questão do mercado, é papel, exceção de direito autoral. A vantagem do governo, do programa PNLD, é exatamente que o valor mais barato. O governo, nós ganhamos na quantidade de livros vendidos. Quer dizer, a gente... Agora, são obras que vendem 800 mil, 1 milhão, 2 milhões. E é um mercado muito competitivo. É uma guerra. Porque 3 editoras, elas ficam com 60%. E nós, outros, eu sou assim, tipo do G4, G5, se você pensar em futebol. Nós somos G4, assim. Essa turma, é igual aqueles cavalinhos do futebol. A gente corre atrás de 40%. Então, é muito suor, é muito trabalho. Outra questão importante também que eu quero te pedir para falar é sobre a não obrigatoriedade dos livros literários para o Enem. Pois é uma questão que eu acho que tem que ser repensada. As pessoas há pessoas que são favoráveis, que se escolha, como a FUVEST, a Unicamp, a UFRJ, que escolha livros, filmes, CDs. Agora a gente não fala CD, a gente fala o quê mesmo? Spotify. EP. A EP é uma música, né? Como uma música. Mas hoje em dia a gente usa as plataformas digitais, né? Pois é, mas que por exemplo, que não fosse só o livro literário. Porque quando a gente fala de literatura, nós estamos falando de uma expressão artística. Mas a gente que está na sala de aula, a gente não pode desconsiderar as outras manifestações artísticas. As artes plásticas, a música, o cinema, porque são complementares. São complementares. Uma coisa há diálogo entre essas obras o tempo todo. O cinema existe muito em função da literatura. As cantigas de amor, por exemplo, qual que é a origem delas? São as cantigas trovadorescas, as cantigas de amor, as cantigas de escárnio e maldizer. Por exemplo, o rap, de alguma forma, ele conversa com as cantigas satíricas. Você imagina, o Chico Buarque, a poética dele, a lírica dele, do amor, e quem fala o eu lírico, muitas vezes é feminino, ele bebe nessa fonte dessas cantigas de amor. Por exemplo, o Seu Jorge tem uma música que chama A Mina do Condomínio. Quer dizer, é a vassalagem amorosa. O eu lírico não se sente à altura da amada e canta amada e a deseja. Então, é isso que é o trabalho da gente de professor e o trabalho do autor de livro didático, é a curadoria. A gente busca conversar
conversar um rap com um poema, com uma crônica. Por exemplo, nós temos aqui vários. Eu vou te mostrar exemplos de como essas coisas se conversam. Mas voltando ao livro literário no Enem, eu sou favorável que volte. Eu acho muito importante que se escolha, por exemplo, 45 obras, ou 30, ou 20, de autores do Brasil todo, que represente realmente a diversidade da literatura brasileira e que esses jovens, ao longo do seu ensino médio, eles possam ler esses livros. E, para que os alunos não precisem comprar, quer dizer, as obras do Enem passariam a fazer parte do PNLD. Então, esses alunos receberiam essas obras. E como seria feita a escolha? Há muita gente que contesta a escolha, que fala que a escolha acaba sendo da comissão organizadora, que é muito subjetiva, que tem as afinidades eletivas. Pode haver isso. Mas eu acho que isso não impede que o Enem tenha uma lista de obras fundamentais, desde as obras canônicas, as obras fundamentais da nossa literatura, até obras contemporâneas. E há muitos que criticavam, falavam que essas escolhas favoreciam os grandes grupos editoriais. Se as obras escolhidas forem oferecidas pelo PNLD, minimiza isso. Minimiza isso. Por outro lado, há muita obra em domínio público disponível hoje, gratuitamente. Então, não é motivo. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela tem a lista de livros que o estudante deve ler, mas é uma consulta pública. Eles abrem uma consulta pública para que esses livros sejam escolhidos. Eu acho, por exemplo, a Carolina de Jesus nunca teria chegado ao grande público se a obra dela, Quarto de Despejo, não tivesse sido uma obra indicada pelo vestibular da UFMG, por exemplo. Então, tem muita obra que se tornou conhecida por causa disso, né? Via isso. Há críticos que se falam, os alunos só leem resumos. Bom, é uma escolha dele, né? Sempre haverá alunos que vão ler o resumo, mas uma grande porcentagem dos alunos vai ter acesso à obra. E, de repente, uma obra que chega na sua mão por causa do vestibular, ela te torna um leitor literário. Então, eu acho que os escritores, as associações de escritores, os grupos, os coletivos de escritores, deveriam levantar essa pauta. É muito importante. Todo cidadão brasileiro, como diz o Antônio Cândido, a literatura é um direito humano. Então, esse direito tem que ser garantido. Esse programa de livro literário do PNLD, isso é a garantia do direito ao acesso à literatura. Atualmente tem um edital para um projeto chamado Equidade. Esse projeto é muito voltado para as escolas de EJA. E eu acho que tem que haver diversidade. A lista não pode ser só uma lista de determinados autores do centro do Sudeste. Você tem que trazer os autores indígenas, os autores afrodescendentes. Eu acho importante que os alunos brasileiros leiam os autores lusófonos, Mia Couto, Ondiak. Tudo isso é muito importante. Eu, por exemplo, sou favorável à leitura dos autores latino-americanos. Nossa obra, por exemplo, tem Cortázar, nossa obra tem Garcia Marques, tem Neruda, nossa obra tem Ondiak, tem Mia Couto, tem Saramago. Todas essas obras em diálogo com a língua e com os livros dos autores brasileiros. Eu vou te dar um exemplo aqui de um diálogo entre obras didáticas. Por exemplo, nós temos uma unidade que chama Jovem, Identidade e Lugar no Mundo.
Nós trabalhamos muito com a questão da identidade, do pertencimento. Essa unidade, ela abre com uma fotografia de um jovem dançando break, porque nós damos muito valor a diferentes expressões artísticas. E o rap, o hip hop, o slam, tudo isso é muito valorizado, inclusive pelo edital do PNLD. Daí a riqueza e a importância do PNLD, porque ele traz ele nos pauta para a gente, nos pauta temas, os temas contemporâneos, nos pauta as diferentes expressões artísticas, nos pauta a importância dos textos visuais. Então, para você ver, essa obra abre com uma foto de um jovem dançando break. Depois do texto, o primeiro texto, é uma letra de rap do Ferrez, que chama Periferia Lado Bom. Valorizando a periferia, a cultura da periferia, a vida comunitária da periferia. E muitos alunos da escola pública, eles se sentem representados numa obra que traz esse tipo de texto. Uhum. Aí, a outra obra, outro poema, é um poema maravilhoso do Leminski, chamado Contra Narciso, que eu me vejo no outro. É lindo esse poema, maravilhoso. É do Leminski. Então, olha que diálogo interessante. Um jovem dançando break, um rap do Ferrez, um poema do Leminski e depois um poema de um modernista português, Zé Régio, Cântico Negro, que é um poema manifesto. Eu não vou por aí. Eu não vou por onde os meus antepassados. Eu vou na minha picada. Isso, levado na sala de aula, interessa. Ninguém pode falar que o aluno não gosta de literatura. Uhum, tem esse... Ele pode não gostar se for da forma como é levado. Agora, essas 3 obras de literatura, 2 brasileiras e uma portuguesa, elas não estão para ser lidas em silêncio, não é leitura silenciosa. Uhum. O rap tem que ser cantado, os alunos vão cantar, você leva a música para a sala de aula. O poema do Leminski, do Zé Régio, tem que ser recitado, tem que ter uma leitura expressiva. O professor lê primeiro, os alunos leem depois faz uma recitação, faz uma encenação, pode transformar o rap num esquetezinho. Então, isso abre muitas possibilidades na sala de aula, né? Muitas possibilidades, muitas possibilidades. Agora, eu vou falar uma coisa, como autor e como professor. A escola não dá condição, às vezes, para o professor fazer esse trabalho. Porque os professores trabalham 3 horários. Você imagina 5 turmas por turno de 40 alunos. 200 jovens, 200 crianças pela manhã, 200 à tarde, e o noturno tem um número menor de alunos. Então, a gente passa por cerca de 400 pessoas por dia. Por dia. E esse tipo de trabalho, como é proposto no nosso livro, não é um trabalho para o menino ficar lá na sala de aula com o livro copiando. Não é isso. O aluno vai fazer leitura compartilhada. A leitura compartilhada é aquele tipo de leitura que o professor é o mediador. E fulano, como você entendeu isso? O que você mais gostou? Com qual você mais se identificou? Que figuras de linguagem interessantes tem aí? Como você compreende isso? O que é contra Narciso? Uhum. Você conhece o mito de Narciso? Quer dizer, você tem que levantar um repertório muito grande. Quer dizer, é uma aula dialogada. Uhum. E instiga também, né? Outra pessoa, esse aluno, a se tornar um cidadão crítico, né? A conhecer obras, um intelectual, a buscar mais sobre aquele tema, aquele autor que ele viu. Isso é muito interessante. Trazer para a sala de aula. Eu levei o rap do Ferrez, aí falo assim, vocês vão fazer uma curadoria de rap, vão trazer. Vamos fazer um festival de rap aqui? Quer dizer, é o dia a dia, é o cotidiano ali que vai ensinando. Às vezes você faz muito bem numa classe e, de repente, na outra não deu tão certo. Talvez você não levou do melhor jeito. Então, é o dia inteiro aprendendo. Olha para você ver depois
o desdobramento dessa jovem identidade de lugar no mundo. Eles vão fazer uma leitura do autorretrato da Frida Kahlo. Né? Quem sou eu? Uhum. E depois eles vão fazer o autorretrato deles. Isso é uma proposta. E depois eles vão produzir um vídeo minuto com o poema preferido deles. Aí vai ter uma curadoria, vão procurar. Isso é uma unidade do nosso livro de ensino médio que está sendo avaliado no MEC. Um trabalho como esse que eu te falei aqui, ele dura mais de um mês. Uhum. Quer dizer, isso não é uma leitura para você passar um questionário. É leitura literária, é letramento literário, é imersão mesmo. Então, isso aqui... Agora, para o professor dar conta disso, ele teria que ter uma carga horária menor. Ele teria que ter cursos constantemente nas universidades, para formação. Ele teria que ter tempo para ler, para ir ao cinema, para ir ao teatro. Até mesmo mergulhar nessa pesquisa de vocês, né? Mergulhar Conhecer melhor esses autores, né? Exatamente. Ó, Graça, nosso tempo está acabando aqui, viu? Que dor! O tempo voa. Vocês vão editar, né? Por favor. Não, esse tempo é corrido. Gente, então, na verdade, é isso. Uhum. Na verdade, a literatura não se encerra. A literatura, ela dialoga com as outras formas de manifestação artística. E o aluno tem que ser coautor também da obra, e nós temos no nosso livro uma seção que chama Literatura Viva. Neste momento, ele que vai escrever. Ele vai escolher uma notícia de jornal e fazer uma crônica. Mas para que ele faça isso, ele leu várias crônicas, ele pesquisou crônicas, ele conheceu os cronistas brasileiros. Então, aí ele vai fazer a sua crônica, notícia de jornal, da realidade para a ficção. A gente trabalha muito poema, você viu que eles vão fazer um vídeo poema com o poema preferido. Quer dizer, as mídias digitais estão na área agora. E nós não podemos desconhecer. Você já traz ele, já insere para o que ele sabe fazer de melhor, que é usar a internet, que é usar o celular. O nosso livro propõe clubes de leitura, propõe cineclubes. Quer dizer, na verdade, o nosso livro são propostas. Uhum. E a gente busca levar as melhores propostas, os melhores textos, os melhores autores, e também não só do gosto da gente. A gente tem que ver o que os alunos gostam. Uhum. Gosta de funk? Vamos trazer o funk. Qual é a representação da mulher nessa letra de funk aqui? Que texto você... se você fosse fazer um funk, como você faria esse funk? Uhum. Por exemplo, poema. Poema é para circular. Então, nós, por exemplo, a gente propõe que os alunos façam um sarau, que eles façam camiseta com os versos preferidos. Camiseta é um ótimo suporte, né? Uhum. Então, tudo isso, e o aluno se envolve. Quando a gente acredita nele e deixa ele pôr a mão na massa, ele faz. Eu tenho problema de ser muito otimista, mas eu acho que para ser professor você tem que ser otimista. Ai, muito bom, Graça. Você tem que acreditar que os alunos são capazes. A Michelle Obama falou uma coisa que eu achei assim, muito maravilhosa. Ela falou: o pior que pode acontecer, que aconteceu aos negros americanos, foi a descrença em relação ao que o jovem negro pode. Quer dizer, é o tal. Eu acredito, né? Uhum. Eu acredito em vocês. Esse era meu mantra de professor e de autora de livro didático. Eu acredito que vocês vão ser leitores e vão se apaixonar. Muito bom. Graça, nosso tempo acabou. Eu quero pedir para você deixar uma mensagem final no sentido do incentivo ao hábito da leitura. Bem, a leitura, ela salva a gente, ela nos humaniza, ela nos ajuda, ela nos faz se colocar no lugar do outro, nos colocarmos no lugar do outro. A literatura, as artes, elas existem para dar sentido para a nossa vida. Eu sempre falo de literatura, mas falo
das outras artes também, porque elas andam juntas. E o jovem, o adolescente, nós temos que viver num país que ele possa ir ao teatro, que ele possa ir ao cinema, que ele possa ir aos espetáculos, que ele possa ir a um show de rock, que ele possa viver ativamente a vida cultural da cidade. Só para encerrar, eu vou falar assim, de uma experiência que eu tive que era boa, e que sempre foi boa. Toda sexta-feira, uma turma em que eu dava aula, eles pesquisavam os jornais, que as escolas costumam ter jornais, hoje deve ter jornais digitais nas escolas, antes tinham jornais impressos. E eles iam pesquisar no Jornal de Belo Horizonte a programação gratuita da cidade, do fim de semana. E a gente fazia um mural na porta do elevador, por exemplo, que eu trabalhava ali no prédio da Carangola, onde é a Esméria. Então, levar o aluno a frequentar os espaços culturais da cidade, levar os alunos às livrarias, às feiras de livro. Eu desejo muito que o Sempre um Papo cresça cada vez mais e esteja em todos os bairros da cidade, do Barreiro a Venda Nova. Muito obrigada, Graça. Obrigada a vocês. Por favor, editem, meninas, porque eu sou prolixa. Foi ótima a nossa conversa. Graça Sete, muito obrigada pela sua participação aqui no Sempre um Papo. E a você que nos assistiu, que acompanhou esse programa, se inscreva aqui no canal para receber as nossas novidades e compartilhe essa conversa. E até a próxima. Até a próxima. Beijo.